E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e estou aqui nesse dia frio para começar a conversar com vocês sobre a unidade 4 da apostila, tá bom? Vamos começar falando do filo dos plateumintos. Vamos falar do filo dos vermes achatados, dos vermes chatos. Então, bora de plateuminte agora! Então, pessoal, vamos ver os tópicos que nós vamos estudar nessa unidade, tá bom? Olha só, essa aula, como todas as aulas, né, será dividida em uma aula parte 1, tá? Que é essa aula, e em uma aula de filo dos plateumintos, parte 2, beleza? Nessa nossa aula parte 1, nós vamos falar das características gerais dos plateumintos e também, pessoal, dos sistemas que os plateumintos apresentam, beleza? E na semana que vem, eu vou trabalhar com vocês a diversidade do filo dos plateumintos e também a reprodução, beleza? Então, bora de parte 1 agora! Pessoal, não tem como começar a falar dos plateumintos sem antes falar dos representantes, né? Mostrar para vocês, né, alguns exemplos de plateumintos, tá? Então, olha só, vou começar falando das planárias, tá, pessoal? Ó, primeira coisinha, olha o corpinho desses animais, tá? São animais bem pequenos, tá, pessoal? E olha só como que eles são achatadinhos, tá? Essa daqui é uma planária de água doce, beleza? Tá bom? E essa daqui, ó, mais colorida, tá? É uma planária de água salgada, tá bom? De ambientes marítimos, tá? Oceanos e tal. Aí, pessoal, além das planárias, tá? Tem também os esquistossomas. Olha só esse esquistossoma, pessoal, tá? Tem o macho, que é o maiorzão aqui, tá bom? Aqui tem dois indivíduos, tá? O macho, que é o maiorzão, e a fêmea, tá? Que tá aqui dentro, ó, tá? Essa menorzinha aqui, essa mais fininha aqui dentro, ó, é a fêmea, tá bom? Vamos ter uma aula para falar só sobre doenças causadas por plateumintos. As provas adoram, o Enem principalmente, tá? Falou de doenças, as provas e o Enem ama cobrar, tá bom? Então, planárias, os esquistossomas são exemplos de representantes, né? Dos plateumintos. E também, pessoal, as tênias, tá? As tênias, as famosas solitárias, tá bom, pessoal? Já ouviu falar de solitária? Então, solitária é um plateuminto, tá? É uma tênia, é um exemplo também de plateumintos, beleza? Então aí, ó, planárias, os esquistossomas e as tênias, as solitárias, são aí os maiores exemplos de plateumintos. Fechou? Beleza, pessoal. Então vamos falar agora das características gerais do filo dos plateumintos. Pessoal, as provas amam cobrar características gerais, tá? Principalmente se for uma prova de primeira fase, né? Onde não são tão específicos, ou até mesmo uma prova do Enem, tá bom? Gostam muito de cobrar características gerais, tá? Dos filos dos animais. E agora vamos estudar as características gerais do filo dos plateumintos. Começando, pessoal, pela principal característica, né, dos vermes que compõem o filo dos plateumintos, que são vermes chatos. O que é um verme chato? Ah, é um verme que não é legal. Não. Um verme chato, tá? É um verme achatadinho, como se fosse um prato de comida achatado, sabe? Por isso que é plateuminto, né? Vem de plate, tá? Plate é uma coisa achatada. Lembra do prato, tá bom? Que aí você vai lembrar do plateuminto, tá bom? Vermes chatos dorso ventralmente. Como assim são vermes chatos dorso ventralmente? Aqui eu tenho uma imagem, tá bom? De uma planária, que é um exemplo, né? De um plateuminto, beleza? E aqui, olha só, eu quero mostrar para vocês, tá? O que significa ser um verme chato dorso ventralmente. Olha só, pessoal, aqui, tá? Como se fosse as costinhas do animal, é o dorso, beleza? E aqui embaixo, pessoal, ó,
como se fosse a partezinha de baixo, a barriguinha do animal é o ventre. Percebam, pessoal, olha só, que esse animal ele é achatado dorso ventralmente. Tá vendo como ele é achatado dorso ventralmente? Né? Dorso ventralmente. E é legal nessa imagem que a gente consegue perceber, olha só a minha ponteira, como que é fininho esse animal. Por que ele é fininho desse jeito? Porque ele é achatado dorso ventralmente. Por ser achatado, ele é um verme chato. E as provas amam cobrar isso. Primeira característica. Segunda característica, pessoal, a maioria é aquático, tá? Existem poucos, tá? Alguns terrestres. Existem poucos que são terrestres, tá? Deixa eu apagar aqui, ó, tá? Vocês entenderam aqui, né? Deixa eu apagar só para ficar melhor. Ó, vamos lá. Aqui, né, eu peguei uma planária, tá bom? Ó, um plateuminto marinho, tá? Por quê? Porque a maioria é aquático, pessoal. Só que existem alguns representantes dos plateumintos que são terrestres, como, por exemplo, olha só, esse plateuminto aqui que está nessa folha. Só que esses poucos plateumintos terrestres, tá? Mesmo sendo terrestres, eles precisam viver em ambientes úmidos, que tenha muita água, muitas moléculas de água no ambiente, como, tá? Por exemplo, esse plateuminto aqui. Então, maioria aquático, mas alguns são terrestres de ambiente extremamente úmido. Terceira característica geral, pessoal, capacidade de regeneração. Aqui está uma característica que cai bastante nas provas, tá bom? Mas como assim característica, uma capacidade alta, né? Uma característica alta de regeneração? Olha só, pessoal. Aqui, ó, tem uma planária, tá? Segue o meu laser, ó. Essa planária, ela foi cortada no meio, tá bom? Então, aqui em cima você tem a metade do corpinho, tá? E aqui você tem a outra metade cortada. Conforme vai passando o tempo, olha só essa parte de baixo, ó. Vai nascendo, tá bom? Vai se regenerando aqui, ó, tá? A planária até essa planária aqui, que era metade do corpo, se tornar uma planária inteira. Olha que legal, desse pedaço aqui, dessa metade do corpo, gerou-se uma planária inteira. A de cima a mesma coisa, desse pedaço aqui, tá? Dessa parte aqui, tá bom? Foi se regenerando, ó, foi se regenerando até se tornar uma planária inteira. Então, pessoal, dessa primeira planária, tá? Desse primeiro plateuminto, houve esse corte em dois pedaços. Cada pedaço desse se regenerou e se tornou, olha só, uma planária e se tornou, olha só, pessoal, uma planária, tá? Inteira. Alta capacidade de regeneração. É muito legal isso, não é? Pessoal, não terminamos de falar das características gerais, tá? Então vamos continuar aqui, olha só. Uma característica muito importante, pessoal, é o surgimento da cefalização. O que é uma novidade evolutiva, né? Jaguar, o que é uma novidade evolutiva? É uma característica nova que aparece em algum grupo, tá bom? Então, a novidade evolutiva, uma das novidades evolutivas super importante para os plateumintos foi a cefalização. E a cefalização nada mais é do que o surgimento, pessoal, de uma cabeça. Olha só essa planária, pessoal, ó, ela tem uma cabecinha, tá vendo, ó? Beleza? Isso é uma novidade evolutiva, tá? Cefalização. E graças, pessoal, à cefalização, tá? Surgiu a simetria bilateral, beleza? Nos plateumintos. Como assim simetria bilateral? Olha só. Então, né, surgiu a cefalização, tá? Novidade evolutiva, cefalização. Com a cefalização, pessoal, olha só. Se a gente for fazer um plano de corte aqui no meio do animal, olha só, a gente consegue dividir ele em duas partes, tá bom? A gente consegue dividir ele num lado de cá e no lado de cá, em dois lados espelhados, um é espelhado ao outro. Se você consegue dividir em duas partes, tá? Dois, tá? Bi significa dois. Se você consegue dividir em bilateral em dois lados, tá bom? Isso torna esses animais tendo uma simetria bilateral, beleza? E a simetria bilateral nos plateumintos só foi possível por causa da cefalização. Interessante, né, pessoal?
Continuando as características, vamos falar sobre as características dos plateumintos, tá? De serem triblásticos. Então, olha só, plateuminto é triblástico. Vamos lembrar um pouquinho dos grupos que a gente conversou até agora? Lembrando lá dos poríferos, das esponjas do mar, né? As esponjas do mar não possuem tecido verdadeiro, beleza? Não possuem, tá? As águas-vivas, né, os quinidários, eles apresentam dois folhetos embrionários, dois tecidos embrionários. Então, eles são diblástico. Di também é dois, tá, pessoal? Diblástico, tá? Água-viva diblástico, beleza. Agora, os plateumintos, esse terceiro filo, tá? Ele é o primeiro filo a ser triblástico, a ter os três folhetos embrionários. O ser humano, pessoal, também é um animal triblástico, tá? Nós, seres humanos, também possuímos os três folhetos embrionários, tá bom? Então, os plateumintos são triblásticos, tá? Só que os plateumintos, esses vermes chatos, eles não possuem uma cavidade, um buraco chamado celoma. Como eles não possuem, eles são acelomados. Esse A aqui, pessoal, significa não. É uma negação, tá bom? Então, acelomados, aqueles que não têm celoma. Acelomados. Então, eles têm três folhetos embrionários, tá? Folhetos embrionários vocês vão aprender bonitinho lá com o professor Michel, tá bom? Eles têm os três folhetos embrionários. Só que os plateumintos não têm a cavidade interna, o buraco chamado celoma. Então, são acelomados. Jaguar, não entendi nada, muito abstrato. Então vamos ver uma imagem autoral que eu mesmo fiz. Olha só que legal. Vamos começar falando, né, do triblástico, beleza? Eles têm três folhetos embrionários. Jaguar, que folheto embrionário é esse? Aqui, pessoal, tá vendo só esses três nomezinhos aqui, ó, com essas três cores diferentes? Azul, vermelho e amarelo. Cada corzinha dessa, pessoal, representa um folheto embrionário. Vocês vão aprender com o professor Michel, tá? Que tem três folhetos embrionários. A ectoderma, a mesoderma e a endoderma. Vou deixar isso, tá? Para o Michelzinho explicar maravilhosamente para vocês, tá bom? Só que olha só, os plateumintos, ó, aqui, ó. Esse aqui, tá? É como se eu fizesse um cortezinho no corpinho de um plateuminto. Aqui um plateuminto, uma planária aqui embaixo, tá vendo, ó? E olha só, tem as três cores. Tem o azul, ectoderma, tem o vermelho, a mesoderma, e tem o amarelo, endoderma. Tem os três folhetos embrionários. Olha só que interessante. É triblástico, tá? Por exemplo, pessoal, uma água-viva, tá? Ela não tem a mesoderma. A água-viva só tem dois folhetos embrionários. O azulzinho, ectoderma, e o amarelinho, endoderma. Não tem o vermelhinho, mesoderma. O plateuminto tem os três. Beleza. Só que eles são acelomados, eles não têm o celoma. O que é o celoma, né? Vamos pegar para entender o celoma uma minhoca, tá? Uma minhoca é um anelídeo, a gente vai estudar ainda, beleza? E eu vou falar lá na aula de minhoca que as minhocas têm o celoma. Tá vendo essa cavidade branca, esse buraco branco aqui, ó? Tem um buraco branco aqui e outro aqui. Isso é um buraco, é uma cavidade, tá? Ó, tá vendo? A minhoca tem. Isso aqui, pessoal, ó, é uma lombriga, tá? Nemateuminto. A gente vai estudar na próxima aula. Na próxima aula, né, na verdade, na próxima unidade, não na próxima aula, na próxima unidade, quando a gente for estudar os nemateumintos, eu vou falar que eles têm um celoma mais ou menos verdadeiro. Não é um celoma, mas já é quase um celoma. Aqui o branco, ó, tá vendo? Beleza, ó, tá? Olha só, aqui tá tudo em vermelho, ó, não tem esse buraco, ó. Tá vendo que tem todo o tecido vermelho aqui no plateuminto? Então, o plateuminto, ele tem os três folhetos embrionários, é triblástico. Só que os plateumintos não têm o celoma, tá bom? Legal, pessoal. Agora vamos começar falando dos sistemas, né? Dos sistemas que os plateumintos apresentam, tá? E os plateumintos, pessoal, apresentam três sistemas, tá bom? Apresenta o sistema nervoso, apresenta o sistema digestório e também um sistema excretor, tá? Vou falar de cada um deles. Vamos relembrar rapidamente?
Vamos pegar lá dos poríferos, esponja do mar, tá? Esponja do mar, pessoal, não tem tecido verdadeiro. Logo, não tem sistema, não tem como ter sistema se você não tem tecidos, tá bom? Beleza. Os quinidários, né? Os quinidários, imagina lá uma água-viva. A água-viva, um quinidário, né? Tem o sistema nervoso, tá bom? Aquele sistema nervoso difuso, né? E tem também ali um sistema digestório incompleto, tá bom? Lembrando lá da água-viva, tá? Quinidário água-viva não tem sistema excretor, tá bom? Já que nos plateumintos, os plateumintos têm sistema nervoso, quinidário também tem. Plateuminto tem sistema digestório, quinidário também tem. Plateuminto tem sistema excretor, tá? Os quinidários, as águas-vivas, não têm sistema excretor, tá bom? Então vamos estudar cada um desse? Vamos! Beleza, pessoal. Vamos começar estudando, então, o sistema nervoso, tá? Jaguar, qual que é a função do sistema nervoso? Pessoal, o sistema nervoso ele é um sistema responsável por capturar estímulo do ambiente, tá? Por gerar informações, por gerar respostas, tá? No nosso corpo, a partir de estímulos tanto externo, tanto do ambiente, quanto estímulos internos do próprio corpo, tá bom? Então, é meio que uma recepção de estímulos, tá? E a geração de respostas para esses estímulos, tá bom? Essa é, de forma grosseira, a função do sistema nervoso, tá bom? Olha só, pessoal. O sistema nervoso dos plateumintos é um sistema nervoso ganglionar, tá? Então, aqui na cabeça, ó, vocês conseguem perceber que tem esses gânglios, né? Que são essas partes mais gordinhas aqui, ó. O que são esses gânglios aqui na cabeça, né, pessoal? Esses gânglios não são cérebros, tá bom? Não são cérebros, mas já são ali um conjunto, tá? Uma associação, um aglomerado de célula nervosa. Não chega a ser complexo como um cérebro, mas já é alguma coisa bem interessante, tá bom? Já é ali um conjunto, uma organização de células nervosas. Uma organização de células nervosas, gânglio, tá bom? Água-viva não tem gânglio, tá, pessoal? Bom lembrar disso. Tá. Além disso, quando a gente fala do sistema nervoso, né, dos plateumintos que é ganglionar, a gente tem que falar da presença dos ocelos, né? Jaguar, o que são os ocelos? Os ocelos, pessoal, são essas estruturinhas aqui, ó, que parecem olhos. Tá vendo? Ó, tem um aqui, né? E tem um outro aqui também, ó, parece olhos, né? Nossa, Jaguar, eu pensei que eram olhos. Não, são ocelos. Ocelos é diferente de olhos. Os olhos, pessoal, são estruturas altamente complexas. Os ocelos são muito mais simples, tá? E os ocelos, eles servem simplesmente para o animal conseguir saber onde tem luz e onde não tem luz, tá? Eles não conseguem capturar, beleza, uma informação luminosa para transformar aquilo numa imagem igual no ser humano ou no inseto, por exemplo, tá? Então os ocelos são estruturas, tá, que capturam a luz, beleza? Que na verdade indica onde tem luz. Então esse plateuminto aqui, ó, ele tá lá na água, né? E aí ele sabe onde tem maior incidência de luz ou menor incidência de luz por causa dos ocelos, mas esse plateuminto aqui não consegue formar uma imagem bem definida, não consegue formar imagem com esses ocelos porque não são olhos, tá bom? Ocelos. Sistema nervoso. Aí, pessoal, quando a gente entra no sistema digestório, tá? Jaguar, qual que é a função do sistema digestório? Pessoal, o sistema digestório tem como função a digestão, ou seja, transformar moléculas grandes em moléculas cada vez menores, até que o nosso corpo consiga absorver essas moléculas, tá bom? Então, essa é a função do sistema digestório, tá? É a digestão, transformar moléculas grandes em moléculas menores para o nosso corpo absorver. Os plateumintos, assim como os quinidários, né, as águas-vivas, têm um sistema digestório, tá? Só que o sistema digestório dos plateumintos é incompleto, igual às águas-vivas. Jaguar, o que é um sistema incompleto mesmo? Um sistema digestório incompleto, pessoal, é aquele sistema digestório que tem apenas uma abertura, tá bom? Apenas uma abertura. Por exemplo, nós seres humanos
temos o sistema digestório completo. Ou seja, nós temos uma boca e um ânus. É completo, tá bom? Já os plateumintos, assim como as águas-vivas, como os quinidários, têm um sistema digestório incompleto. Só tem a boca, não tem o ânus. Só tem a boca, não tem o ânus, é incompleto, tá bom? Então, olha só. Aqui embaixo, ó, tá? Aqui onde eu tô passando o laser, tá? Fica a região da boca, tá? Desse animal. Nossa, e o que que é esse cano aí que tá pra fora? O que que é isso? Isso aqui, pessoal, é a faringe, tá? Então, os plateumintos, né? As planárias, isso aqui é uma planária, né? É um tipo de plateuminto, tá? Olha os ocelos dela aqui, que bonitinha, não são olhos, tá? Então, pessoal, as planárias, olha só. A boca fica aqui na base, aqui embaixo. E da boca, as planárias conseguem lançar para fora, tá bom? A sua faringe. Olha só que interessante, tá? Isso tudo para auxiliar na alimentação, tá bom? Mas não tem ânus, beleza? Então é um sistema digestório incompleto. Vamos falar então do sistema excretor, tá? Jaguar, mas qual que é a função do sistema excretor, né? O sistema excretor, pessoal, é um sistema relacionado com a liberação, tá, de excretas nitrogenadas. Ou seja, excretas nitrogenadas são toxinas, tá, que o corpo dos animais, inclusive o corpo do ser humano, produz, tá bom? Quando fica metabolizando, quando fica trabalhando com proteínas, tá, pessoal? Então, o nosso corpo fica lá trabalhando proteínas, né, quebrando, montando proteínas. Isso gera umas toxinas chamadas excretas nitrogenadas. Essas excretas nitrogenadas têm que ser liberadas de alguma forma. Como que você faz isso? Você libera essas excretas nitrogenadas a partir da urina, tá bom? A partir da urina, tá? Ah, por isso que a gente faz xixi, também, tá? Para liberar essas toxinas, essas excretas nitrogenadas. Quem faz isso é o sistema excretor. Água viva, quinidário não tem sistema excretor. Plateuminto já tem sistema excretor, tá? Como que funciona esse sistema excretor, né? Dos plateumintos? Olha só, leia aqui comigo, ó. É um sistema de canos, do monte de caninho. Olha só, pessoal, aqui, ó, um monte de caninho que tem pelo corpo, tá, dessa planária, ó. Aqui deu um zoom e dá para ver melhor os caninhos, ó. É um sistema de cano chamado de sistema de protonefrídeos, tá, pessoal? Quem tem específica aí de biologia, é muito importante se ater a isso aqui, tá bom? O sistema excretor dos plateumintos é a partir do sistema de túbulos, de canos, de túbulos no corpinho do bicho, chamado sistema de protonefrídeos. Professor, então protonefrídeos são esses caninhos? Exatamente. Protonefrídeo são esses caninhos aqui, tá? E na pontinha desses caninhos, dos protonefrídeos, tá? Tem umas células chamadas células flama. Aqui, pessoal, uma célula flama para mostrar, ó. Tá vendo? Então, esses caninhos aqui, ó, são os protonefrídeos, tá? Nos protonefrídeos tem células chamadas células flamas. Então, ó, anota aí no seu caderno, hein? Sistema de protonefrídeos com células flamas. Protonefrídeos, protonefrídeos. Aqui, células, células, células flama. Beleza? Pessoal, então para finalizar sistemas, vamos lembrar, olha só, plateuminto tem sistema nervoso, tem sistema digestório e tem sistema excretor. Só que plateuminto não tem sistema circulatório, tá bom? Nem sistema respiratório. Repito, plateuminto não tem sistema circulatório nem sistema respiratório. Então, como que esses animais fazem, né, para poder fazer as trocas gasosas, já que não tem sistema respiratório? E como que esses animais fazem para poder circular, né, para poder transitar os nutrientes pelo corpinho, sendo que não tem um sistema circulatório? Então vamos lá, vamos começar então pelo sistema circulatório. Coloquei um não bem grandão, viu, pessoal? Não apresentam, não têm, não possuem sistema circulatório. Então como que eles fazem, né, a distribuição dos nutrientes de células nas células do corpo desse animal? Olha só, lê aqui comigo, ó. Nutrientes são distribuídos de célula a célula. Lembra, pessoal, que os animais são vermes achatados?
são fininhos? Então, pessoal, os nutrientes vão de célula a célula por um processo chamado difusão, que vocês vão ver também lá com o professor Michel, tá bom? Nutrientes distribuídos de célula a célula por difusão. E lembrando que a difusão é a passagem de soluto, né, que no caso aqui pode ser um nutriente, que aqui está representado como umas bolinhas azuis aqui, ó, tá? Então, difusão é a passagem de nutriente, a passagem de soluto, da onde tem mais nutriente, mais soluto, para onde tem menos nutriente, menos soluto, beleza? Isso aqui é uma difusão, tá bom? Não possuem sistema circulatório, os nutrientes são distribuídos por difusão de célula a célula. Além de não possuir um sistema circulatório, os plateumintos também não apresentam sistema respiratório. Então, professor Jaguar, como que eles fazem as trocas gasosas se eles não possuem sistema respiratório? Olha que legal, pessoal. A respiração é a partir da pele do animal, tá? A pele a gente chama de cutânea, beleza? Uma respiração a partir da pele cutânea. Ou também pode aparecer na sua prova uma respiração tegumentar, tá? Tegumento, pessoal, é a pele, é a partezinha mais de fora do animal, tá bom? Do ser vivo, beleza? Então, a respiração, o que é respirar, Jaguar? Respirar é trocar gases, é colocar oxigênio para dentro do corpo e tirar gás carbônico, tá? De dentro do corpo para fora, mandar gás carbônico para fora do corpo. Essas trocas gasosas é respiração. Esses animais não têm um sistema respiratório para fazer essas trocas gasosas. Como que eles fazem isso? A partir da pele, a partir do seu tegumento. Respiração cutânea ou tegumentar. E para vocês entenderem isso, olha só. Vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Ó. Esse animal, então, né, pela pele, olha só, pessoal, pela pele, tá? Recebe o oxigênio, beleza? O O2, tá bom? Tá? E, pessoal, olha só, pela pele, tá? Pela pele vai sair o dióxido de carbono, o gás carbônico, o CO2, beleza? Então, essa troca gasosa, tá, que a gente faz nos nossos pulmões, por exemplo, né, nós mamíferos, nós seres humanos fazemos em nossos pulmões, os plateumintos fazem na pele, pessoal. Isso é muito legal, essa troca gasosa aqui. Então, entra oxigênio, tá, no corpinho do animal a partir de troca gasosa pela pele e sai gás carbônico do corpinho do animal a partir de trocas gasosas pela pele. Isso é uma respiração cutânea, isso é uma respiração tegumentar e isso pode estar, sim, na sua prova. Beleza, pessoal? Galera, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram e ainda não me seguem lá no Instagram, corre lá que eu estou fazendo posts, tá bom? Referente à biologia, conteúdos de biologia, para poder ajudar você na sua prova. Foi um forte abraço, foi uma satisfação imensa estar aqui. Semana que vem tem Plateumintos, parte 2. Forte abraço, valeu, beijo, fui!